Olá, tudo bem com vocês? Estou iniciando mais uma aula de introdução à anatomia vegetal. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o sistema fundamental. Vocês devem lembrar que nós dividimos a planta em três grandes sistemas. Então, eu tenho aqui, por exemplo, no centro, o sistema vascular, que nós vamos estudar futuramente. Em volta da planta, o sistema de revestimento. E o que está entre esse tecido do revestimento e o tecido vascular, nós vamos chamar de sistema fundamental. O sistema fundamental, ele tem como origem um meristema chamado meristema fundamental. Você deve lembrar que nós já falamos do meristema chamado protoderme, que deu origem à epiderme no crescimento primário. Então lembra, essa imagem nós inclusive já vimos anteriormente. Então aqui eu tenho um corte longitudinal da raiz e aqui um corte longitudinal do caule. Então, olhando com mais detalhes, eu vou ver aqui, olha, um meristema primário chamado meristema fundamental, ou meristema de crescimento, no caso aqui. Então, tanto o meristema fundamental vai estar ocorrendo tanto na raiz, no ápice da raiz, quanto no ápice do caule. Então, pensando nessa ideia de meristemas, então lembra lá, como eu já falei, nós temos a protoderme, que nós já estudamos, que deu origem à epiderme, que formou o sistema de revestimento. O procâmbio, que ainda vai ser estudado, que vai originar o sistema vascular. E nós estamos nessa aula, então, no meristema fundamental, que vai originar três tecidos: parênquima, colênquima e esclerênquima. E esses três tecidos juntos formam o sistema fundamental. E nós vamos começar esse sistema fundamental justamente pelo parênquima. Então, parênquima é um tecido de ampla distribuição. O que significa isso? Que você vai encontrar o parênquima em todo o vegetal. Eu vou ter parênquima em raiz, caule, folha, flor, fruto, semente. Eu vou encontrar parênquima em qualquer órgão vegetal. Ele tem paredes primárias bem desenvolvidas e são células totipotentes. Uma célula totipotente é uma célula que tem a capacidade de se transformar em outras células. Veja, sendo totipotente, o parênquima ele pode atuar, por exemplo, em um processo de cicatrização. No entanto, é diferente de uma célula meristemática. A gente até consegue ver aqui, olha, o meristema forma o parênquima e o parênquima pode dar origem a outros tipos celulares. No entanto, ele não é uma célula meristemática, ele é uma célula que eu chamo de totipotente. Ou seja, mesmo não sendo meristema, é uma célula que, quando tem um determinado estímulo, ela pode voltar a se dividir e pode formar um novo tipo celular, um novo tipo de tecido. Então vamos pensar assim. Como ele faz parte do sistema fundamental, uma função importante vai ser o preenchimento. Então eu olho aqui, então eu tenho a epiderme e tenho aqui toda uma região formada por parênquima que vai servir para preencher um órgão. Aqui acontece a mesma coisa. Então aqui são dois caules, desculpe, aqui uma raiz e um caule. Então nessa raiz eu tenho aqui a epiderme, aqui eu tenho o sistema vascular e tudo aqui eu tenho um córtex, formado por parênquima cortical ou simplesmente por parênquima. Aqui a mesma coisa, eu tenho um pouco de parênquima logo abaixo da epiderme e na região central desse caule eu tenho uma grande quantidade de parênquima. Se aqui eu chamava de parênquima cortical, como aqui está no centro, eu posso chamar de parênquima medular. Mas indiferente dele estar fazendo parte de um córtex ou de uma medula, ele faz parte do fundamento do vegetal, ou seja, ele vai preencher esse vegetal. Então veja, na folha também eu vou encontrar regiões de parênquima, aqui no caso eu tenho um pouco de colênquima também, então colênquima, depois abaixo dele parênquima, que estão preenchendo ele. Vejam que também existe um outro tipo de parênquima, a gente vai falar sobre ele, que além de preencher, ele vai ter como função realizar a fotossíntese. Nesse caso, eu vou chamar de parênquima clorofiliano ou clorênquima. Então, esse parênquima clorofiliano ou clorênquima, então, que ele vai servir para fazer fotossíntese, eu vou encontrar na folha e também em caules. Então, por exemplo, aqui um cacto, lembra que a gente já comentou sobre isso? Como o cacto ele não tem folha, então ele vai ter que realizar a fotossíntese utilizando o caule. Dessa forma, no caule de um
cacto, eu encontro esse parênquima especial chamado parênquima clorofiliano ou clorênquima. Pessoalmente, eu não gosto muito do nome clorênquima, porque clorênquima ele acaba confundindo com colênquima, que é um tecido totalmente diferente. Claro, colênquima, nós vamos estudar daqui a pouco, e aqui clorênquima, porque vem de cloro, de clorofila, por isso clorênquima. Parênquima, cloro, clorofila. Ou então, parênquima clorofiliano. Eu prefiro parênquima clorofiliano. E o parênquima clorofiliano, nós vamos encontrar nas folhas dois tipos principais. Aqui em cima, você pode ver que ele tem um formato, embaixo o outro. Então, por que ele é chamado de clorofiliano? Como vocês podem ver nessa imagem, ele tem uma grande quantidade de cloroplastos com clorofila. Lembra que nós já estudamos a estrutura do cloroplasto? Então, tem aquelas duas membranas, a membrana externa e a membrana interna, a formação de lamela, o estroma e a formação de tilacoides e grâmula. Lembra que nós já falamos sobre o cloroplasto, que esse cloroplasto ele não ocorre na epiderme, com exceção dos estômatos, devido à necessidade para abertura e fechamento, e não vai ocorrer também em tecidos como raiz, porque não vai realizar fotossíntese. Então, eu vou encontrar o parênquima clorofiliano em folha e caules, como a gente acabou de ver. No caso, na folha, eu consigo observar aqui em cima uma camada de epiderme, e embaixo outra camada de epiderme. Percebam, como nós já estudamos, que ela tem uma única camada de células. Acima dela, nós temos uma camada de cutícula, que é formado pela cutina, que é um ácido graxo. Aqui embaixo repete isso. No entanto, aqui embaixo também aparecem pequenas aberturas, que são os estômatos, indicando que essa é uma folha hipoestomática, ou seja, tem estômatos na parte de baixo. Mas detalhando, então, o parênquima, veja que a parte de cima do parênquima, ele está bem um ao lado do outro, formando o que nós chamamos de parênquima palissádico. Vem de palissa, que significa cerca, é como se fosse uma cerquinha. Embaixo, perceba que ele tem espaços. Então, eu vou chamar ele de parênquima lacunoso, porque lacuna eu posso chamar de espaço. Então, parênquima lacunoso, ou então eu posso chamar de parênquima esponjoso, porque lembra uma esponja. A lógica disso é bem simples. A parte de cima da folha pega muito mais sol. Consequentemente, ela vai ter necessidade de ter uma quantidade maior de parênquima, no caso aqui o parênquima palissádico, para poder aproveitar melhor essa luz. Embaixo, como tem sombra, ela não vai ter tanta luz. Consequentemente, ela não tem necessidade de tanto parênquima clorofiliano. Então, ela vai ter um parênquima lacunoso. Quando a gente vai estudando folha, é claro que a gente vai ver que existem exceções. Vão existir folhas que são homogêneas, que elas têm parênquima palissádico em cima e embaixo. Mas nesse caso, do exemplo, é o mais comum, em cima o palissádico e embaixo o lacunoso. É como se você colocasse na tua casa placas solares. Eu não vou pôr a placa solar embaixo, vou colocar ela em cima, porque em cima pega muito mais luz. Então, a planta inteligente, ela coloca a maior parte do parênquima clorofiliano em cima, e nós damos o nome disso de parênquima palissádico. Uma menor quantidade embaixo, que vai ter essas aberturas, e nós chamamos então de parênquima lacunoso. Outro tipo de parênquima é aquele que faz reserva. Então, eu vou chamar de parênquima de reserva ou reservador. Então, por exemplo, o amiloplasto, que nós já estudamos, que é um tipo especial de plasto que faz reserva de amido, ele vai estar dentro de um parênquima de reserva. Então, essas células formam o parênquima de reserva. Uma única célula dessa tem aqui dentro essa estrutura chamada amiloplasto. Então, o parênquima de reserva ou parênquima reservador é o conjunto de células onde eu tenho reserva. Se a reserva for de grãos de amido, então eu tenho aqui uma reserva de amiloplastos dentro do parênquima de reserva. Eu posso ter ainda um parênquima que vai fazer reserva de água. Isso a gente até comentou numa aula anterior, que quando uma planta vive em um ambiente onde falta água, ela vai precisar de estruturas que permitam ela viver nesse determinado ambiente. Então veja, uma das possibilidades, essa imagem está bem claro isso, é a presença dessas células maiores, onde ela está fazendo reserva de água. Como ela reserva água, eu dou um nome
específico para isso. Eu vou chamar de parênquima de reserva de água ou parênquima aquífero. Aquífero justamente porque reserva água. Então eu vou encontrar isso, por exemplo, em crassuláceas, vou encontrar em cactácea, em algumas euforbiáceas, que são famílias que vivem em ambiente seco e, consequentemente, precisam de água. Então, essa folha aqui, por exemplo, ela está um pouquinho murcha, mas é a folha de uma crassulácea. Ou então, eu posso pegar aqui do meu lado, que eu tenho também uma cactácea. Então, tanto a cactácea quanto a crassulácea são plantas ricas em parênquima aquífero, ou seja, ricas em reserva de água, para que elas possam sobreviver a um ambiente seco por um período muito mais prolongado. Então, aqui é a mesma coisa, eu tenho aqui novamente o cacto, aqui tenho a folha de uma suculenta, que é uma salsola. Então, vejam que aqui, olha, a epiderme, com uma cutícula bem desenvolvida, aqui o parênquima palissádico, porque lembra, mesmo que seja ou folha ou caule, ele vai ter que ter um parênquima para a fotossíntese, já que ele não tem folha no cacto, e no caso, se ele for uma folha, porque ele é uma folha, então ele tem que ter a presença do parênquima, que nesse caso é um parênquima palissádico. Como está em espanhol, por isso está parênquima empalizada, mas seria a mesma coisa que parênquima palissádico. E aqui dentro o parênquima aquífero, ou seja, onde ele está fazendo a reserva de água. Plantas que vivem em ambiente onde tem muita água, veja, a gente até comentou sobre isso quando a gente falou dos estômatos, lembra que eu falei que plantas aquáticas normalmente têm o estômato em cima para que ela possa respirar, enquanto que plantas de ambiente seco normalmente têm o estômato embaixo para que ela não perca tanta água, já que vai bater menos luz embaixo. Então, pensando nessa imagem da Vitória Regia, o nome científico Vitória Amazônica, veja que ela está flutuando. Então, a parte de baixo, ela não precisa ter estômago, porque ela não vai fazer trocas gasosas. Agora, a parte de cima, ou melhor, ela como um todo, ela precisa flutuar. Para flutuar, ela vai ter que fazer reserva de ar. Então, eu tenho um parênquima de reserva, ou armazenador, um parênquima de reserva de ar. Da mesma forma que o parênquima de reserva de água eu chamava de aquífero, o parênquima reserva de ar eu vou chamar de aerífero. O nome aerífero vem da reserva de ar. Então, veja, nesse caso, ele vai funcionar como uma bolsa, como se fosse uma boia mesmo, para que essa planta possa ficar boiando, flutuando na lâmina d'água. Então, observem aqui. Observe que uma grande diferença desse parênquima aquífero, que aqui você tem uma célula grande e aqui você tem espaços formados por diversas células. Então, olha aqui, uma, duas, três, quatro, um monte de células formando uma cavidade, um buraco. Eu posso chamar isso de cavidade aérea. A mesma coisa aqui, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove, 10, até mais células formando uma cavidade. Lembrando que essa cavidade é tridimensional, aquela foi cortada. Como ela é tridimensional, é uma bexiga mesmo, fechada por todos os lados. E dentro dela eu vou ter uma reserva de ar. A mesma coisa não acontece no parênquima aquífero. Veja, aqui eu tenho células grandes. E dentro dessa célula grande, eu tenho então a reserva de água. Então a reserva de água ocorre dentro da célula, enquanto que a reserva de ar acontece entre as células, em uma estrutura chamada parênquima aerífero, em cavidades chamadas de cavidades aéreas. Então, continuando com os tecidos, então, nós temos parênquima, colênquima e esclerênquima. Então, nós vamos passar agora para esses dois outros tecidos, colênquima e esclerênquima. O colênquima ocorre principalmente em partes mais jovens, enquanto que o esclerênquima principalmente em partes mais velhas. Então, o colênquima, ele continua fazendo parte do sistema fundamental, ou seja, ele tem como origem o meristema fundamental, e ele vai ser, então, formado por células vivas, da mesma forma que o parênquima. Só que agora ele tem alguns reforços de celulose nos cantos. Então, eu vou mostrar a imagem que fica mais fácil. Então, percebam aqui, olha, que a parede ela é mais espessa nos cantos. Então, ela é mais frequente na parte jovem, como a gente acabou de falar. Então, é como se fosse o tecido cartilaginoso. Ele dá sustentação, mas ao mesmo tempo que ele sustenta, ele permite o movimento. Então, pensa, por exemplo, o
o pecíolo de uma folha, ele vai ser rico em colênquima para que a folha se sustente, mas ela possa se movimentar. Um caule, quando vai ficando mais velho, ele vai ter uma grande quantidade de esclerênquima, porque ele vai já não precisa tanto dessa mobilidade. Claro que o que vai deixar o caule grande, por exemplo, uma árvore em pé, não é somente o esclerênquima, mas sim o sistema vascular. Então, ele é um tecido subepidérmico. O que significa isso? Que sempre que eu tiver a presença de colênquima, ele vai estar abaixo da epiderme. Então, vamos voltar aqui nessa imagem para vocês entenderem isso. Então, olha aqui. Aqui eu tenho o parênquima logo abaixo da epiderme. Ou seja, aqui não tem a presença de colênquima. Até porque a folha está fazendo fotossíntese, então se tivesse o colênquima ali, ele ia atrapalhar. Quando tem a presença de colênquima, ele vai estar abaixo da epiderme. Então, olha, epiderme, colênquima. Epiderme, colênquima. Então, nesse caso, eu tenho, aqui é um caule, nós temos lá a epiderme, abaixo da epiderme, o colênquima, aí sim, abaixo do colênquima, parênquima, depois nós temos o sistema vascular, o floema, como aqui está iniciando já o crescimento secundário, é um floema secundário, juntamente com o câmbio vascular, o xilema e aqui o parênquima medular. Então, veja, observem que tem uma camada de epiderme, aqui não tem parênquima palissádico, nem lacunoso, ou seja, não tem parênquima clorofiliano, porque é um caule que não está fazendo fotossíntese. Observem que o parênquima está abaixo do colênquima, mas com o passar do tempo, como esse caule já está indo para o crescimento secundário, vai chegar um momento que esse colênquima vai desaparecer, porque ele está presente principalmente em caule jovem. Então pode ver que aqui ele está no início da formação do primeiro anel, então é uma planta ainda jovem. Então aqui nós temos parênquima, sistema vascular, epiderme e colênquima. Veja aquilo que eu já falei em outras aulas, mudou o formato, mudou o nome. Então a primeira célula tem um formato um pouquinho mais quadrado, passou para essa célula mais arredondada com a parede bem espessa, olha aqui como a parede é espessa, que é a característica de colênquima. E aí a parede aqui embaixo deixa de ser espessa, que é característica de parênquima. Então, nós temos epiderme, colênquima e parênquima. Então, não precisa se preocupar com essa definição, mas nós temos, olha aqui, o angular, porque ele está formando ângulos entre uma célula e a outra. Lamelar, porque ele forma como se fossem pequenas lamelas. E lacunar, porque está formando lacunas. Mas observe que sempre nós temos lá a epiderme e abaixo da epiderme, colênquima. Epiderme, colênquima. Epiderme, colênquima. Então, como a gente falou, ele sempre vai ser subepidérmico. Sempre ele vai ser formado por células vivas. E veja que sempre ele tem esse espessamento irregular na parede. Esse espessamento é dado por uma grande quantidade de água, que também é uma característica de colênquima. Isso dá, tanto que a palavra colênquima vem de cola, que é uma substância glutinosa, uma substância que brilha, porque a presença da água, juntamente com a presença da celulose, vai dar a possibilidade desse movimento nos órgãos em crescimento primário. Diferente do esclerênquima, que nós vamos começar a estudar agora. Então, o terceiro tecido fundamental, ou seja, aquele que está formando o fundamento do vegetal, que vem de um meristema chamado meristema fundamental, é o esclerênquima. Então, nós vimos parênquima, colênquima e agora esclerênquima. Esclerênquima vem de esclero, que significa duro. Isso significa que o tecido esclerênquimático é um tecido que inicialmente está vivo, mas logo em seguida ele morre. Então, ele é formado por células mortas. E por que ele morre? Porque ele vai ter uma grande quantidade de lignina. Então, ao invés de você ter só água e a celulose, ele vai se impregnar de lignina. Como é uma substância dura e impermeável, não vai ter mais passagem de água, levando à morte dessa célula. Levando à morte, então, consequentemente, desse tecido. Se a gente podia comparar o colênquima com o nosso tecido cartilaginoso, porque sustenta, mas tem movimento, o esclerênquima poderia ser comparado ao osso, porque ele sustenta, mas agora ele é duro. Se eu pensar numa criança também, uma criança tem uma grande quantidade de tecido conjuntivo
nos ossos em formação. Então, uma planta jovem vai ter bastante colênquima. Quando nós nos tornamos adulto, esse colênquima desaparece. Ou seja, nós vamos passar a ter nas plantas agora, ao invés de colênquima, uma quantidade grande de esclerênquima. Então, vão ter dois tipos de esclerênquima, as fibras e os esclereídeos. Aqui ele fala em escleritos, mas eu prefiro esclereide e fibras. Então, observem aqui. Lembra que nós falamos em uma aula anterior sobre corantes? Então, nós temos dois corantes bastante usados, azul de astra e safranina. O azul de astra, ele cora em azul, então eu consigo ver aqui o azul, e esse azul, ele foi corado pelo azul de astra pela presença de celulose, ou seja, o azul de astra, ele se liga fortemente à celulose. Aqui foi usado um outro corante, provavelmente verde malaquita. Agora, observem que tem regiões que estão bastante avermelhadas. Isso acontece pela presença de lignina. Então, a lignina não vai ser corada pelo azul de astra, mas sim por um corante chamado safranina. Então, normalmente eu coloco os dois corantes juntos, azul de astra e safranina. A lignina é corada de vermelha e a celulose é corada de azul. Assim eu consigo diferenciar uma da outra. Observe então que, além da coloração diferente, eu consigo perceber que as paredes são bem grossas. Então, pode ver que aqui, olha, a parede é bem mais espessa do que no parênquima, ou mesmo do que no sistema vascular. Aqui a gente tem o câmbio vascular. Então, aqui nós temos parênquima, aqui nós temos sistema vascular. Então, veja que a parede do parênquima e a parede do esclerênquima, olha aqui, é bem diferente. A parede do esclerênquima é muito mais espessa do que a parede de parênquima e até mesmo do que parênquima de colênquima. Agora, no colênquima, mesmo tendo espessamento, lembra que o espessamento vai ser dado por celulose e água e não por lignina. Por isso o colênquima se mantém vivo e o esclerênquima acaba morrendo. Então, ele vai formar dois grandes grupos, fibras e esclereídes. Como é que eu vou diferenciar um do outro? A fibra, normalmente ela vai estar formando feixes, ela vai formar grupo. Então veja aqui, olha, eu tenho um grupo, um feixe, formado por um monte de fibras. Essa fibra, ela tem esse formato alongado. Então, ela vai estar na planta nessa posição, só que como eu fiz um corte transversal, eu vou estar olhando ela de cima, ou seja, eu vou ver ela como se fosse um buraquinho. Essa imagem aqui, eu consigo ver a fibra no formato dela inteiro, o formato alongado. E aqui eu estou vendo ela cortada. Então, a fibra, vamos colocar aqui, olha, ela está formando esses pequenos feixes de fibras. Então, eu tenho um monte de fibra e quando eu olho em corte transversal, eu vejo aquele monte de buraquinhos. Observem também que o buraquinho que eu falei que é o lume, ele é menor agora porque a parede é muito mais espessa. Porque olha aqui, se a parede ela é fina, como está acontecendo aqui no parênquima, o interior da célula tem muito mais espaço. Como a parede é mais espessa, o interior tem menos espaço. Então, fibra, a característica é essa, células alongadas, a ponta afilada, formando feixes. O esclereide não. O esclereide, ele vai formar ou pequenos grupinhos ou vai estar isolado. Aqui ele está formando um pequeno grupo e aqui ele está isolado. E dessa vez não são células alongadas. São células que podem ter um crescimento irregular, como está acontecendo aqui, ou até mais arredondado. E veja que aqui a parede celular bem espessa e com depósito de lignina. Observe a parede em volta, não é espessa, aqui é parênquima, e aqui a parede bem espessa. A mesma coisa aqui. A parede não é espessa, aqui é espessa. Então a fibra, como eu falei, ela tem esse formato alongado. Então são células mortas, alongadas, com parede bastante espessa, espessada por lignina. A ponta é afilada. Nós vamos ver que vão existir mais de um tipo de origem de fibra, porque a fibra pode estar tanto no sistema vascular quanto fora. Então aqui, olha, ela está fora do sistema vascular. Então nesse caso a origem foi o meristema fundamental.
Quando ela está no sistema vascular, veja que agora ela faz parte do sistema vascular. Então, essa fibra, ela tem uma origem ontogenética diferente, ou seja, apesar de ser chamado de fibra, ela vai ter como origem o câmbio vascular ou o procâmbio. A gente vai falar melhor sobre essas fibras nas nossas próximas aulas, quando a gente for estudar sistema vascular. Mas já é importante que vocês entendam isso. Eu tenho a fibra que não é do sistema vascular e tenho a fibra do sistema vascular. Então, a fibra que não é do sistema vascular tem como origem o... Opa, não está aqui. Está bem lá atrás, mas deixa. Mas eu só vou lembrar vocês. Tem como origem o meristema fundamental, enquanto que essas que têm origem o sistema vascular, ou seja, câmbio e procâmbio, elas têm uma origem ontogenética diferente, mas não deixam de ser fibras. Então aqui nós temos o esclereide. Então olha, o esclereide são essas células isoladas, então, e elas podem ter formatos diferentes. Esse formato diferente, ele pode ser chamado, então, por exemplo, de macroesclereide, pode ser chamado de braquiesclereide. Vai depender do formato. Astroesclereide, veja, esse aqui lembra mais ou menos uma estrela. Tricoesclereide, lembra que a gente falou de trico, que significa pelo, porque lembra um pelo. Então, se eu pensar aqui, por exemplo, olha, epiderme, abaixo da epiderme, parênquima palissádico, que nós vimos que realiza fotossíntese. Abaixo dele, nós temos um parênquima lacunoso e temos também o parênquima aerífero. Aqui, então, nós temos presença de parênquima e aqui nós temos um astroesclereide. Desse outro lado, o parênquima palissádico e aqui nós temos o esclereide também. Olha aqui a diferença que a gente tem falado da parede. Aqui é uma parede fina, aqui é uma parede bem espessa. Passamos para a parte prática dessa aula. Vamos dar uma olhada em algumas imagens obtidas através de alguns pequenos vídeos da internet que mostram um pouquinho dessa anatomia vista no microscópio. Nós vamos dar uma olhada nesse vídeo para observar algumas características de uma folha. Então, nós temos aqui a cutícula, lembra que a cutícula faz parte da epiderme. Então, logo abaixo da cutícula, fazendo parte da epiderme. O parênquima palissádico. Lembra que o parênquima palissádico, ele é um parênquima que faz fotossíntese, da mesma forma que o parênquima esponjoso ou parênquima lacunoso. Nessa outra imagem, nós temos novamente a cutícula, veja que nós temos as duas epidermes, e novamente, parênquima palissádico e parênquima esponjoso. O que muda, nesse caso, é a posição que eles aparecem na imagem. Observem também a presença de um estômato, e agora o estômato visto na epiderme. A gente tem as células guarda, a abertura, né, o ostíolo. Nesse outro vídeo, nós estamos vendo uma imagem do caule. Esse corte está em corte transversal e eu consigo ver ali o parênquima. Lembra, esse é um parênquima que está preenchendo o vegetal. E agora o colênquima. Percebam que as células do colênquima, como nós já falamos, tem essa parede bem diferenciada. O esclerênquima, com uma grande quantidade de lignina, aquela parede ainda mais espessa. E aqui um esclereide, que também é um tipo de esclerênquima. Lembrando que o esclerênquima, nós vimos que pode se formar tanto fibras, e essas fibras podem ser do sistema vascular, como a gente está vendo aqui, ou então elas podem ser do meristema fundamental. Aqui só para vocês verem a distribuição dos tecidos em caule de mono e de cotiledônia, que nós vamos ver com mais calma nas nossas próximas aulas. Então, nessa atividade avaliativa 4, da mesma forma que as anteriores, você vai fazer o desenho no relatório e vai identificar as estruturas. Então, você vai pegar aqui. Lembrando que agora nós já conhecemos epiderme, parênquima, colênquima e esclerênquima. Então, eu sempre vou ter que indicar, no mínimo, essas 4 estruturas, caso esteja presente. Então, eu vou procurar nessa imagem. Ah, tá, o que é isso aqui? Isso é um parênquima. Tá, mas qual tipo? Então, eu vou tentar localizar
quais estruturas tem nessa imagem e vou indicando em meu desenho. Aqui é a mesma coisa. Então lembra, a primeira camada, o que é isso? Subepidérmico, opa, o que é? Abaixo da subepidérmica, veja que mudou o formato. Então eu tenho 3 formatos diferentes, então com certeza eu vou ter 3 estruturas aqui. Novamente, mudou o formato, então uma mudou o formato, 2 mudou o formato, 3 mudou o formato, 4. Então pelo menos 4 estruturas aparecem aqui. Quais são essas estruturas? Lembra, né? Pode ser epiderme, pode ser parênquima, pode ser colênquima, pode ser esclerênquima. Se for parênquima, pode ser parênquima palissádico, parênquima lacunoso, parênquima de reserva, parênquima aerífero, parênquima aquífero. Pode ter colênquima, pode ter esclerênquima, pode ter esclereide e assim por diante. Então você vai identificar e vai marcar na sua imagem. Essa outra imagem é a mesma coisa. Que tipo de estrutura eu estou observando aqui? Então, tem parênquima, tem colênquima, tem esclerênquima, tem epiderme. Se tem, que tipo de parênquima? Se tem, que tipo de esclerênquima? E assim por diante. Então, não esqueçam de tentar detalhar o máximo possível, colocando tudo aquilo que nós já vimos nas aulas anteriores. Bem, é isso na aula de hoje. Nós nos vemos pessoalmente terça-feira à noite. E qualquer coisa, podem me procurar nas redes sociais, podem me mandar uma mensagem. Eu vou ajudando vocês. Uma boa semana, continuem se cuidando e até breve.